tarde! O Bem Viva de Corpo e Alma está de volta, sempre com muitos conteúdos de saúde, bem-estar, autoconhecimento, espiritualidade, tudo para você buscar uma vida com mais qualidade. Bom, pessoal, mês passado foi comemorado o Outubro Rosa para conscientizar sobre os riscos do câncer de mama. Agora é a vez do Novembro Azul, que é um movimento para conscientizar, para realizar aí diversos tratamentos e também você buscar ali o câncer de próstata. É muito importante, viu, gente? É a saúde do homem agora no mês de novembro. E para a gente conversar sobre esse assunto, vamos receber o Dr. Igor Nunes, que é urologista oncológico, especialista em cirurgia robótica e terapia focal pela Universidade de Paris, na França, para a gente entender um pouquinho mais sobre essa doença, né? Então, seja bem-vindo, doutor. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado, Paulinha, pelo convite. Uma satisfação estar aqui para a gente explicar um pouquinho para os telespectadores as características da doença, num momento tão importante, né? Para os homens cuidarem mais da saúde e, eventualmente, conseguirem detectar uma doença que tem tratamento, pode ser curável, né? E um momento importante para a gente discutir esses assuntos. A gente tem que conscientizar a população, né? Mas vamos começar falando o que é a próstata, né? E qual é a função dela? Olha, Paula, a próstata é uma glândula que todo homem tem, ela fica localizada na pelve, numa região bem profunda do arcabouço pélvico. E ela tem a função ela participa da continência urinária, ou seja, naquela questão do homem conseguir segurar o xixi. Ela tem uma participação nesse sentido e ela produz parte do ejaculado, parte do sêmen do homem é produzido pela próstata, né? E ela produz uma substância também que é conhecida como PSA, é uma glicoproteína que tem a função de nutrir e liquefazer o sêmen. Inclusive o PSA é um dos marcadores que são usados durante o rastreamento, os exames de rotina nessa época do Novembro Azul, né? Uhum. E doutor Igor, todos os homens estão suscetíveis a ter o câncer de próstata? A população geral masculina, ela é suscetível porque a idade é um fator de risco muito importante. Porém, existem homens que estão mais suscetíveis do que outros, né? Então, a gente busca, nesses homens que fazem parte desse grupo de risco, uma investigação mais profunda e existem indicações precisas, né, que fazem parte do rastreamento. Quem deve e a partir de que idade procurar o atendimento nessa época do Novembro Azul. É muito importante, né? Porque eu acho que o isolamento agora da pandemia fez com que os homens deixassem de procurar, né, os tratamentos, de fazer os exames, mas é importante alertar que é necessário, né, fazer. Sim, isso foi uma das nossas preocupações, né, da urologia de forma geral, quando começou a pandemia, que os homens deixassem de procurar atendimento e que doenças, né, oncológicas, câncer de próstata, por exemplo, deixassem de ser diagnosticados, né? E o que é muito ruim, porque na fase inicial a chance de cura ela é muito alta, ultrapassa 90% quando você diagnostica a doença de forma precoce. Logo no começo é muito Logo importante, no começo. né? Mas no início da pandemia a gente sentiu uma baixa, uma redução da procura muito grande, mas agora já normalizou. Os homens eles têm voltado a procurar, então a gente se tranquilizou um pouquinho mais. Ai, que bom, né? Porque as mulheres estão acostumadas desde novas, né? Já fazer os exames, já vai lá na ginecologista. O homem não tem esse costume, né? A maioria das vezes é a mulher ou a filha que vai lá e marca para os homens poderem se cuidar, mas tem que deixar esse alerta, né, doutor? Sim, sim. De forma geral, o homem ele se cuida muito menos do que a mulher. Isso é notório, é fato. E a campanha do Novembro Azul é justamente isso, é uma conscientização não só para um rastreamento, para uma busca ativa de homens que possam estar portando a doença, portando câncer de próstata, e a gente conseguir fazer um diagnóstico precoce nesse grupo de homens, mas também conscientizar sobre a importância do homem buscar, usar essa época, né, em que é feito o rastreamento para o câncer de próstata, Novembro Azul, mas cuidar da saúde de forma geral, por exemplo, cuidar da obesidade, ir no cardiologista, fazer uma avaliação cardiológica, ver como é que está a pressão arterial, ver como é que está a questão do açúcar, do diabetes, né?
Então, Tem que fazer um né? check-up, usar essa época para fazer um check-up, e isso reflete um pouco do autocuidado, né? Do autocuidado que eu acho que todos os homens devem ter, é um cuidado com si mesmo. Eu acho que o tema, né, e o nome do programa é bem isso. Acho que o homem tem que estar bem vivo de corpo e alma e se autocuidar, né? Essa época eu acho que é essencial para isso. Com certeza. E, doutor, quais são os sinais, né, do câncer de próstata? Tem como identificar? A pessoa começa a ter ali alguma dor ou não? O grande problema, né, do câncer de próstata é que é uma doença, a gente diz que é uma doença insidiosa. O que é uma doença insidiosa? É uma doença que não traz sintomas. Normalmente, na grande maioria das vezes, é uma doença completamente assintomática, silenciosa, traiçoeira. Nossa. E por isso que a gente incentiva e é feito todas essas campanhas de busca ativa, de rastreamento, para que os homens procurem atendimento e a gente possa investigar. E caso haja o foco da doença, a gente conseguir diagnosticar na fase mais precoce possível, né? A gente, quando diagnostica a doença numa fase inicial, a gente consegue, com o tratamento, alcançar taxas de cura de forma definitiva em mais de 90% dos casos. Nossa, então é muito importante mesmo, né? Fazer Exato. logo os exames. Exato. Porém, olha que coisa curiosa. Ainda hoje, com toda essa campanha do Novembro Azul, 20% dos tumores, né, dos cânceres de próstata, eles são diagnosticados numa fase avançada, ou seja, em que as chances de terapia curativa, do tratamento ele ser resolutivo de forma completa, é menor, 20%, e 25% dos pacientes com diagnóstico de câncer, eles morrem a gente chama de mortalidade câncer específica, ou seja, 25% das pessoas morrem ainda de câncer de próstata, o que é alarmante, né? Bem alarmante. O Instituto Nacional do Câncer projeta para esse triênio 2020, 21 e 22 em torno de 69 mil novos casos. E isso dá mais ou menos 7 diagnósticos de câncer por minuto e 40 óbitos por câncer, ou seja, mortalidade de câncer específica, 40 óbitos, um óbito a cada 40 minutos. Então, o que é muito significativo, né? E então a gente realmente tem que incentivar as campanhas, incentivar que os homens busquem atendimento e se cuidem, né? Tenham o autocuidado consigo mesmo. É importante alertar que o exame ele não vai prevenir, né? Ele só vai ajudar a descobrir logo no início e aí o tratamento, né, vai ter mais chance de acontecer, normalmente, né? A cura. Normalmente se fala em prevenção. Vamos fazer os exames preventivos, né? O câncer de próstata não existe prevenção. A gente não consegue prevenir que ele ocorra. O câncer de próstata, a gente fala em rastreamento. Ou seja, o homem ele procura atendimento através dos exames de rastreamento. A gente tenta fazer um diagnóstico precoce para tratar aquela doença numa fase mais inicial, otimizando e potencializando as chances de cura. Então, a prevenção é um termo que a gente normalmente usa rastreamento, né? Busca ativa com rastreamento. Entendi. Os homens... Pode falar, pode falar. Os homens, eles têm uma tendência quando a gente vai falar em termos de exames, né, que a gente usa para o rastreamento, os exames usados normalmente são os exames de sangue, incluindo o PSA, né, que é um marcador de alterações da próstata, e o toque retal, né? E ainda existe muito preconceito, muito tabu, né? É importante falar que esse exame ele é essencial, né? Não dá para fugir desse exame. O toque ele é muito importante pelo seguinte motivo. 20% dos tumores, cânceres de próstata, eles ocorrem em pacientes com PSA normal. Então, é muito comum a gente no consultório recebe o paciente, o paciente fala assim, doutor, não quero fazer toque, quero só fazer o exame do sangue, quero só fazer o PSA. Porém, 20% você só vai diagnosticar se fizer o toque. O paciente ele vai ter PSA normal, às vezes o PSA vai ser inclusive baixo, e você só diagnostica se você fizer o toque, porque a gente vai sentir alteração, nodulação na próstata, alterações no toque que sugiram que possa haver um tumor, um câncer. É uma roleta russa, 20% é 1 em cada 5 homens. Então, se você só faz o PSA, você tem chance de 1 em 5 em ter um câncer e não diagnosticar. Então, a gente soma os métodos de rastreamento, né, PSA, toque,
Hoje existe também a ressonância multiparamétrica, que traz informações adicionais, que é uma outra ferramenta que a gente tem usado também, para otimizar as taxas de detecção, ou seja, aumentar a taxa de detecção precoce da doença. Entendi. Então, o exame preventivo seria esse rastreamento que é muito importante fazer, tanto o físico, o exame de sangue, todos para saber realmente se tem a doença ou não, Exato. né? Não dá para escapar, né? Exato. E hoje a indicação, né, a Sociedade Brasileira de Urologia, a recomendação é que a população, toda a população de homens, a população masculina, ela inicia o rastreamento a partir dos 50 anos de idade. Então, o homem com mais de 50 anos, a população geral começa a fazer o rastreamento a partir dos 50. E aqueles homens que tenham fatores de risco, e quais são os fatores de risco? São a idade, ou seja, fatores hereditários, desculpa, aqueles pacientes que têm história familiar de câncer de próstata, por exemplo, parentes de primeiro grau, pai, irmão, tio, avô, que tiveram câncer de próstata, esse paciente ele tem um risco aumentado 2 vezes em ter câncer. Ou aqueles pacientes de raça negra, eles têm um risco aumentado em ter câncer de próstata. Então, esses pacientes com história familiar ou de raça negra, a recomendação é que a gente comece o rastreamento a partir dos 45, numa idade um pouquinho inferior, por eles terem um risco aumentado. Começa antes, exatamente. E a população geral, sem fator de risco, a partir dos 50 anos. Entendi. A gente tem umas imagens, vamos mostrar? Vamos. Olha, aí é um câncer, né? Um tumor. Ali a gente tem uma imagem de uma próstata, né? É a glândula logo acima da próstata, mais em vermelhinho ali, é a bexiga. E aquela imagem branca, circular, seria a imagem de um tumor. Então, quando a gente faz o toque retal, a gente consegue identificar alterações de consistência da próstata. A gente consegue sentir se a próstata está mais endurecida, se existe irregularidades na superfície da próstata. Por isso que é super importante. Essa outra imagem, ela mostra uma progressão da doença, ou seja, a primeira imagem seria uma próstata normal, a segunda imagem é o início de uma doença, o início de um foco de tumor, branco, exato, né? em branco. A terceira imagem, o tumor ele já invadiu a vesícula seminal, que fica logo atrás da próstata. Quer dizer, já não é uma doença localizada, é uma doença localmente avançada. E, doutor, quando está assim, a pessoa sente alguma coisa ou não? É essa questão. Nesses estágios mais avançados, aí sim dá sintoma. Na fase inicial, que são aquelas 2 primeiras imagens, o paciente normalmente é completamente assintomático. Entendi. Agora, na fase mais avançada, quando invade vesícula seminal, eventualmente o paciente pode ter sangramento no esperma, eventualmente o paciente pode ter sangramento na urina, pode ter dor pélvica quando esse tumor ele sai da próstata e começa a invadir a musculatura do assoalho pélvico. Então... Aí o tratamento complica mais, complica né? Complica mais, a gente perde em qualidade em termos de controle oncológico, dificulta as chances desse paciente ser curado de forma definitiva. Então, por isso que o ideal é a gente identificar a doença no estágio inicial. Entendi. Eu acho que tem mais umas imagens. Vamos falar dos tratamentos. Quais são os tratamentos mais atuais, assim, no momento? Para a doença localizada, né, quando a gente fala em diagnóstico precoce e doença localizada, aqui é uma imagem da cirurgia robótica, né? Ali é o console, a gente usa o robô, que ele tem uma precisão muito maior em termos de cirurgia, para a dissecção da próstata, para a preservação dos nervos da ereção e da musculatura da continência urinária. E através desse console que a gente faz o controle e o comando, é uma central de comando e controle do robô que é acoplado em cima do paciente, né? Então, a partir dali, a gente tem uma imagem gerada do campo cirúrgico, que é uma imagem tridimensional. Esse é o robô que fica em cima do paciente. Ele que opera, junto com você. A gente comanda, essa é a plataforma, né? Então, a gente, através do console de comando e controle, a gente controla todas as funções dos braços robóticos, que são esses braços que estão em movimento, né? E o robô, quais são as vantagens, né? Ele traz uma imagem magnificada, ou seja, aumentada, uma amplificação da imagem muito grande do campo operatório. E isso traz definição de imagem, a gente consegue dissecar e preservar nervos muito, muito pequenos, muito delicados. As pinças do robô são muito delicadas. Menos agressivo, né? É uma cirurgia minimamente invasiva. A movimentação dos braços do robô,
eles simulam toda a movimentação do punho, né, do pulso do homem. Então, é uma cirurgia que a gente consegue, de forma minimamente invasiva, preservar com mais qualidade estruturas que são importantes ali, que estão no entorno da próstata, como os nervos da ereção e a musculatura que faz o controle do xixi, a continência urinária, né? Ah, tá, porque eu acho que muitos homens têm a dúvida se causa impotência o câncer de próstata. O câncer de próstata, ele até pode causar impotência. Naquela situação que a gente viu ali, se for uma doença num estágio mais avançado. Tá. Quando o tumor ele sai da próstata, se ele sair da próstata, ele pode invadir os nervos da ereção. Então, ele pode causar impotência nesse cenário de uma doença localmente avançada. Agora, o tratamento do câncer, a gente falando, por exemplo, de tratamento cirúrgico, o que é o grande medo do homem, de fazer a cirurgia e ficar impotente, né? E isso depende de dois fatores, do tipo do tumor e do grau de agressividade. Tem alguns tumores de alta agressividade, mesmo localizados em fase inicial, eles têm um potencial de agressividade maior do que outros. Então, esses tumores, a gente não consegue fazer uma cirurgia preservadora, de preservar os nervos, porque existe um risco de, caso a preservação seja feita, de haver uma taxa maior de recidiva da doença ao longo do tempo. Tem que tirar tudo, então, tem que tirar tudo, inclusive, em algumas situações, tirar os nervos da ereção também. Entendi. Porém, não são em todos os tumores, são em alguns tipos. Agora, doença localizada... Dá para reverter depois? Se o paciente com o tratamento ele evolui com impotência, eu costumo dizer que homem não fica sem ereção. Porque existem diversos tratamentos durante o período de reabilitação, tanto medicações orais e injetáveis, como também cirurgia com implante de diferentes tipos de próteses penianas, que vão permitir que o homem tenha ereção. Então, sem ereção o homem não fica. Pode ficar temporariamente, dependendo da situação, até no período de reabilitação. Mas sem ereção o homem não fica. Existe reabilitação tanto para ereção quanto para continência urinária. Agora, cirurgias minimamente invasivas, elas minimizam muito esse impacto. Comecei a fazer uma técnica, que é uma técnica italiana, desde 2017 aqui no Brasil, que faz uma preservação, o nível máximo de preservação a gente chama de acesso à abordagem Retus Sperring para o câncer de próstata usando a plataforma robótica. E tem trazido resultados fantásticos assim, em termos de recuperação de continência, pacientes com altas taxas de continência precoce e de preservação de função. Então, a cirurgia minimamente invasiva ela evoluiu muito nesse cenário. Que legal, que bom saber. Pena que nosso tempo está acabando, mas eu vou te convidar para uma próxima. Para quem quiser te encontrar, mandar perguntas, marcar uma consulta, como eles te encontram? Olha, através do site da clínica, cancercenter.com.br, é possível fazer agendamento direto online. Existem todos os endereços das clínicas em São Paulo, Campinas e todos os telefones de agendamento. Então, através do site, o paciente consegue encontrar a gente facilmente. Obrigada, adorei a entrevista, espero que você tenha gostado. Segunda-feira estamos de volta. Me adiciona nas redes sociais também, que é o @paulaliende, @bemviva de corpo e alma. Beijão para você e agora é com você, Gi.